Avó. Emocionante revela segredo durante o funeral do marido. Em uma história real surpreendente. Cecília Azevedo Bastos, uma mulher de 67 anos, estava em pé diante do caixão do marido, José Carlos. As flores brancas ao redor pareciam fluir como um rio de tristeza, cada pétala carregando lágrimas invisíveis. O ambiente da capela, carregado de memórias, vibrava como um lamento coletivo. Amigos e familiares compartilhavam sussurros carregados de compaixão, mas também de curiosidade. Todos conheciam José Carlos como um marido exemplar. Mas o que aconteceria se o que estava prestes a ser revelado mudasse tudo? No meio daquela dor, a porta da capela se abriu com um rangido doloroso. Cecília ergueu os olhos e, para seu choque, viu Luciana, antiga amiga do casal, entrar com seu filho, Fernando. O clima ficou tenso. Todos na sala pareciam saber que algo não estava certo. Luciana passou por entre os bancos e se posicionou ao lado de Cecília. Sua expressão era grave. As palavras que saíram. Ele tinha uma vida que você não conhecia. Uma relação extraconjugal que durou mais de 20 anos. Eu soube disso tudo e não tenho como guardar esse segredo agora. O choque foi como um soco no estômago. A sala girou e tudo que antes parecia estável e verdadeiro se desfez em um turbilhão de memórias traiçoeiras. As lembranças dos momentos felizes com José agora se transformavam em uma máscara de mentira. As lágrimas escorriam pelo rosto de Cecília, mas, de forma inesperada, um fogo se acendeu dentro dela. A vergonha e a dor se tornaram determinação. Em vez de se deixar abater, ela decidiu que iria descobrir a verdade por trás da fachada que José construiu. Começou a investigar, revirando papéis e documentos que ele deixara para trás. Cada descoberta era uma nova faceta de uma vida repleta de mentiras. A conexão financeira entre José, Luciana e Fernando a deixou intrigada. Como ele conseguiria esconder uma traição tão profunda por tanto tempo? Cecília não perdeu tempo. Planejou cada passo. Sabia que poderia usar essas informações a seu favor e o testamento que ela decidiu a nomearia como única herdeira. Um golpe devastador que deixaria Luciana e Fernando em choque. À medida que o dia da leitura do testamento se aproximava, a tensão era palpável. O que José tinha preparado para este momento? Quando chegou o dia, os rostos pálidos dos presentes eram uma mistura de curiosidade e apreensão. Cecília se posicionou, sentindo que a atmosfera era elétrica. Com as mãos temendo, abriu o envelope. E conforme as palavras eram reveladas, rostos se tornaram pálidos, olhares se cruzaram e a sala se encheu de murmúrios de incredulidade. Mas mesmo com essa vitória nas mãos, Cecília não conseguia relaxar. A traição de José a transformara em alguém que ela não reconhecia. Um conflito interno começou a borbulhar. Essa nova Cecília era mais forte? Ou apenas mais amarga, enquanto seu coração pulsava com novas perguntas? Ela se viu. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Cecília abriu o envelope e começou a ler o testamento, o ar pesado na sala ficou ainda mais denso. Mas as palavras saíram de sua boca de forma diferente do que esperava. Ela leu em voz alta, mas algo parecia estranho. As frases não faziam sentido. Em vez da confirmação de sua herança, ela encontrou um alerta. Meus amores, minhas verdadeiras riquezas, era o que ela lia. Que é isso? O murmúrio começou. A tensão aumentava. Cecília olhou para o rosto de Luciana, que parecia mais pálida do que nunca, e as reações dos presentes. Um misto de assombro e volúpia. Os olhares se cruzavam como se todos estivessem prestes a revelar segredos. Mas o que poderia ser mais devastador que a traição? Foi então que Fernando, o filho de Luciana, fez um movimento interrompendo a leitura. Mãe! Tem algo que você precisa saber agora! Ele disparou, com a voz trêmula e olhos arregalados. Luciana, espantada, encarou o fio, mas Cecília estava mais concentrada em entender onde aquilo tudo ia parar. Fernando puxou um pequeno cartão da sua jaqueta e prestou atenção em todos ali na sala. Eu encontrei isso no computador do meu pai. Ele entregou a Cecília e a expressão de Luciana ficou ainda mais tensa. O coração da mulher acelerou. O que era tão sério assim? Cecília pegou o cartão cuidadosamente, sua mão quase tremendo. Ao olhar, leu as palavras que mudariam a história. Cecília, você é a única que pode me entender. Eu amo você. Eu sou o pai de Fernando. O silêncio sepulcral caiu sobre a capela. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar em sua mente. Enquanto a visão se embaçava, uma nova dor apareceu. Não só a traição, mas as revelações que ela não podia mais ignorar. Fernando não era apenas o filho de Luciana. Ele era, na verdade, seu filho, fruto de uma relação que durou anos, mas de forma silenciosa, escondida. O mundo de Cecília desabou. Como isso era possível? E a vida que José havia construído? Orloto, a memória dos momentos felizes, tudo agora soava como uma grande farsa. Olhou para Luciana, buscando respostas nos olhos dela. Mas algo mais estava faltando. As reações dos presentes mudaram. Olhares de condenação se misturavam com a compaixão. Todos estavam em choque. Cecília, por favor, eu não sabia! Eu não sabia! Luciana implorou, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas a raiva de Cecília crescia. Ela não sabia mais o que era verdade e o que era mentira. Quem realmente era José? Qual era a essência do amor que eles partilharam? Cecília levou a mão ao peito. O aperto novamente se fez presente. Você está dizendo que ele era meu? A confusão dominou o ambiente e os murmúrios aumentaram. Vozes se entrechocavam, crescência de um tumulto que ela não era capaz de controlar. Sim, eu sou seu filho! Eu nunca quis isso! Eu sempre amei você! Gritou Fernando, e a sensação era de que naquele momento tudo o que ela conhecia estava ruindo.
A mulher que havia perdido o marido estava agora em um turbilhão. A traição, a desilusão, a descoberta chocante. Como uma onda devastadora, os sentimentos colidiam em Cecília. Um campo de batalha interno entre amor e ódio, dor e desejo de vingança. Ela precisava de mais respostas. Mas o que fazer agora? Na íntegra da revelação, o que seria o próximo passo? Ou dos laços despedaçados e do amor mascarado, ainda haveria um fio de esperança. Ela olhou para Fernando e sentiu o peso de uma nova verdade. As perguntas se multiplicaram e, em meio à confusão, o único pensamento claro foi: que segredos ainda estavam escondidos na vida de José? E mais importante, ela poderia realmente confiar em alguém novamente? Cecília olhou para Fernando. Seu coração despedaçado, revelando uma mistura de amor e traição. As palavras dele ainda pairavam no ar e a sala parecia girar. Mas então, quando tudo parecia estar prestes a se estabilizar com a revelação de que Fernando era seu filho, algo inesperado aconteceu. Do fundo da capela, um homem alto, com uma expressão severa e olhos brilhantes como brasas, entrou abruptamente. Parecia que a porta tinha sido arrombada pela força de um furacão. O murmúrio retomou, agora como uma onda de confusão. Cecília, precisamos falar! Ele gritou, ignorando completamente a tensão no ambiente. Cecília reconheceu aquela voz. Era Ricardo, seu irmão, que há anos tinha se distanciado da família. O peso dos olhares se voltou para ele e, em um instante, todo o drama da leitura do testamento parecia minguar em comparação à sua presença repentina. O que ele estava fazendo ali? E por que agora? Ricardo, o que você está fazendo aqui? Cecília conseguiu perguntar, enquanto as outras pessoas se encolhiam cercadas pela dúvida. É uma questão de vida ou morte, ele respondeu ofegante. Precisamos saber a verdade sobre José e sobre Luciana. Não é só o que você pensa. Os rostos ao redor se tornaram pálidos. Até mesmo Fernando parecia confuso. O quê? Que verdade? Pergunta introduzida pela perplexidade coletiva. Ricardo se aproximou de Cecília, quase a pegando pelos ombros. José não era o homem que você acreditava conhecer. Ele tinha um passado, um segredo sombrio que envolve nossa família. E o que aconteceu com a nossa mãe? O turbilhão de emoções se tornou um furacão. As palavras de Ricardo ressoaram como um sino de alerta. O rosto de Luciana ficou branco como papel. Suas mãos tremiam e um olhar de puro medo cruzou seu rosto. O que ele sabia que todos ali ignoravam? Ele estava envolvido em algo muito maior. Coisas perigosas que podem colocar todos nós em risco. Ricardo continuou, cada palavra atingindo o ambiente como balas. A mandíbula de Cecília ficou tensa. Do que você está falando? Como você sabe disso? A incredulidade se misturava ao pavor. Fiquei sabendo de investigações. Há anos que José tinha contato com pessoas erradas. E antes de morrer, ele me disse que se algo acontecesse com ele, eu procurasse por aquelas cartas escondidas na casa de nossos pais. Cartas? O tom de Cecília mudou, agora gravemente intrigada. Que cartas? Aquelas que ele escondeu e que podem revelar a verdade sobre nossa mãe. E por que tudo na nossa família desmoronou. A voz de Ricardo falhou, a carga emocional estava tomando conta dele. O silêncio na capela era palpável, os sentimentos estavam à flor da pele e as revelações de Ricardo criaram uma nova camada de inquietação. Cecília olhou para Fernando, sua mente fervilhando. Ela se lembrou de José falando sobre responsabilidades em um tom sério. Não era apenas sobre traição, mas algo muito mais profundo.
Não, isso não pode ser, Luciana murmurou, sua expressão refletindo um misto de desespero e negação. Mas a negação não fazia sentido. Se José tinha segredos tão profundos, quais outros mistérios ele escondia? O olhar de Cecília se fixou em Ricardo. O que você está dizendo pode mudar tudo. Precisamos dessas cartas. A determinação começou a substituir a confusão dentro dela. Fernando interrompeu com os olhos arregalados. Mas e se esses segredos forem ainda mais devastadores? E se o que seu irmão diz mudar tudo o que sabemos sobre nossa família? Precisamos descobrir. A resposta de Cecília foi rápida. Não havia tempo para hesitar. Estava claro que havia uma trama muito maior envolvida. E o passado de José agora se tornava uma ferida exposta. No meio do tumulto de emoções, a verdade pairava no ar, como uma espada prestes a cair. O que mais estava escondido? E quando o pêndulo da revelação balançar novamente, será que todos estariam prontos para o que viria a seguir? O que as cartas poderiam realmente revelar sobre esse homem? E sobre a verdadeira conexão entre todos eles? Cecília olhou fixamente para Ricardo, seu irmão, as palavras dele ecoando em sua mente como um tambor. Segredos sombrios? O que você quer dizer com isso? A sala estava pesada. Todos estavam aguardando suas próximas palavras. Luciana tremia ao seu lado, mas parecia tão amedrontada quanto intrigada. José, ele estava envolvido com pessoas perigosas. E nossa mãe, ela sempre soube de tudo isso. Ricardo parecia possuído por uma urgência incontrolável. As cartas que ele escondeu falam de um passado que você nunca imaginou. Um passado que pode envolver crimes e um segredo que nos afeta a todos. Os murmúrios se intensificaram. Crimes? O que você está falando? Fernando interrompeu, a voz embargada. Cecília sentia o chão se abrir sob seus pés. Não havia tempo para hesitar. A verdade já estava se moldando diante dela como uma sombra obscura. Nosso pai, ele não era quem dizíamos que era. As pessoas com quem José se envolveu eram de um mundo que não podemos imaginar. E nossa mãe, ela estava envolvida com eles. Ricardo completou, seus olhos fixos em Cecília, como se esperasse que ela entendesse o peso daquelas palavras. Luciana finalmente quebrou o silêncio. Não, isso não pode ser verdade. Nossa mãe era uma mulher respeitável. Sua voz tremeu, mas o medo em seu olhar indicava que ela também começava a perceber a gravidade da situação. Respeitável! Luciana, você de verdade acha que conhecíamos nossos próprios pais? Eles esconderam segredos de nós para proteger suas próprias peles. As palavras de Ricardo ressoaram na capela como um eco de dor e desespero. Cecília colocou as mãos na cabeça, lutando contra a onda de emoções que a dominava. Se tudo o que conhecia fosse uma mentira, quem era ela? O que era verdade? E quem realmente era José? A pressão aumentava, um nó na garganta. Ela não podia mais ignorar a sensação de que toda a sua vida tinha sido construída sobre uma base de mentiras. E justo nesse momento de caos, algo inesperado aconteceu. Do fundo da capela, um pesado barulho ecoou. A porta se abriu com força e um homem entrou com uma arma na mão. O tempo pareceu parar.
O choque fez todos ficarem paralisados. Ninguém se move! Ele gritou, seus olhos cheios de uma fúria terrível. Cecília sentiu o pânico cortar sua respiração. O homem não parecia ter um propósito claro, mas sua presença era um terremoto. Ricardo se virou instintivamente, protegendo Cecília, o olhar fixo na arma. "Não faça nada, por favor!" ele disse, sua voz trêmula. O homem encarou todos, uma expressão impassível em seu rosto. "Estou aqui por conta de José. Ele me devia, e eu não vim para negociar, vim para cobrar." As palavras saíram dele como um veneno, cada sílaba carregando o peso de um passado obscuro. A sala inteira explodiu em gritos. O alvoroço se espalhou rapidamente, enquanto todos tentavam se afastar. Mas Cecília, em meio a tudo isso, sentiu algo diferente. Uma determinação crescente. "Quem é você?" ela gritou, se adiantando. "O que meu marido fez? O que ele estava escondendo?" O homem olhou para ela com uma mistura de surpresa e raiva. "Você não sabe? José não era apenas um marido comum. Ele estava envolvido em coisas muito maiores." "Ele te enganava, Cecília. O que quer que ele tenha deixado agora é um jogo que pode custar a vida de todos nós." O coração de Cecília disparou. A confusão agora se transformava em um misto de medo e revolta. O que mais estava em jogo? E por que aquele homem estava à sua frente? Com uma raiva crescente, ela estendeu a mão, como se o topasse, e perguntou: "Se você sabe de José, então me diga a verdade. O que há de tão perigoso no que ele escondeu?" Mas antes que o homem pudesse responder, uma explosão ensurdecedora irrompeu na capela, fazendo as paredes tremerem. Tudo se escureceu e a confusão se instaurou. Quem eram os verdadeiros inimigos? Qual era o segredo mortal que José carregava? E, com o chão desabando ao redor, o que Cecília faria em meio a esse caos imprevisível? A linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais tênue e o sangue corria frio em suas veias. Cecília sentiu o chão desabar sob seus pés enquanto olhava para o homem armado. O eco da explosão ainda vibrava nas paredes da capela e o pânico tomou conta da sala. "Ninguém se move!" O homem gritava, seu olhar cheio de raiva e desespero. Os convidados, paralisados, trocavam olhares de medo, a confusão intensificando-se a cada momento. "Você sabe de José? Ele estava envolvido em coisas que vão muito além do que você imagina." O homem apontou para Cecília, os olhos flamejantes. O tempo parecia estagnar, enquanto ela tentava processar as palavras dele. O que mais havia por trás do mistério que cercava seu marido? "Quem é você?" Cecília perguntou. Sua voz tremeu, mas havia uma determinação flamejando dentro dela. "O que você quer?" "Sou alguém que ele devia. E se não pagar o preço, todos aqui vão sofrer." O homem avançou. As pessoas ao redor começaram a recuar lentamente, um mar de faces assustadas e inquietas. "José te enganava. Tinha dívidas não só financeiras." Ele continuou, o olhar penetrante e devastador. "Tinha um grupo perigoso no seu encalço. Agora, tenho que garantir que o que ele fez não me afete, nem a você." Cecília estava em choque. O homem falava como se soubesse de segredos que ela nunca entenderia. Durante todos aqueles anos, tudo o que conhecia sobre José estava se desmanchando como areia nas mãos. A adrenalina pulsava em suas veias e ela, sem saber o que fazia, deu um passo à frente. "Se você está falando a verdade,
Então me diga tudo! O que ele escondeu? Justo nesse instante, uma mulher apareceu do fundo da capela. Com um olhar determinado, ela avançou. Parem! Não vai haver mais sangue derramado! Todos se viraram para ela. A atmosfera da sala ficou tensa. Era Raquel, uma amiga antiga de Cecília que tinha estado ausente por anos. O que ela estava fazendo ali? Você não sabe o que está fazendo, Cecília! Raquel gritou, o olhar fixo na arma do homem. Você realmente quer saber os segredos de José? Estava tudo conectado. Conectado a quê? Cecília questionou. Confusa, o ambiente estava carregado de segredos e promessas não cumpridas. E agora estava prestes a explodir. Você precisa saber que José, ele não era quem você pensava. Havia um motivo para ele ter sido tão cauteloso. Raquel continuou, sua voz agora calma, mas cheia de urgência. Ele estava envolvido, não apenas em crimes, mas em algo muito mais pessoal. Ele tinha um pacto. O murmúrio correu entre os convidados e Fernando olhou para a mãe. Preocupado. O que você quer dizer com pacto? Raquel respirou fundo. Ele não estava apenas protegendo você e seus filhos, mas também a si mesmo. A dívida que ele tinha era com uma organização que ameaça vidas. Terminou. As palavras caindo como um fardo, mais levantamentos de sobrancelhas, mais olhares apreensivos. A pressão aumentava e, no meio de tudo, Cecília sentiu como se estivesse afundando. Um pacto? Com quem? O que isso significa para mim, para Fernando? Raquel hesitou. Os olhos dela mostravam uma dor que Cecília nunca viu antes. Cecília, José tinha uma ligação com algo que pode mudar tudo o que você sabia. Não era apenas sobre traição ou relacionamentos. Era sobre o que ele fez para proteger você. Proteger? Como? A fúria começou a morder seu coração. Tudo parecia uma grande mentira. Raquel olhou para o homem armado. Seu rosto estava em conflito. Por favor, escute. José fez um acordo para manter você e seus filhos a salvo. O que é mais, Fernando! A última palavra pairou no ar e todos prenderam a respiração. O que há de errado com Fernando? A voz de Cecília mal saiu. Uma dúvida profunda aninhou na sua mente. A sala estava em silêncio. O homem armado, sua calma aparentemente evaporando, falou. Fernando não é exatamente quem você pensa que é. O que quer que você descubra, você vai desejar nunca ter começado essa conversa. Cecília sentiu um frio na espinha. Fernando? O que ele queria dizer? As palavras caíam em sua mente como pedras, criando um tumulto interno. Como se tudo que ela conhecia estivesse se desintegrando frente aos seus olhos. O pêndulo girou e a verdade parecia ter várias facetas, cada uma mais cruel que a outra. O que era real e o que não era? Chega! O homem gritou, a arma tremendo em suas mãos. A verdade custa caro e vocês estão prestes a pagá-la. O que José fez, os segredos que ele deixou, mudará tudo. Cecília mal conseguia respirar. Essa revelação, essa mudança dramática a fez questionar tudo. O amor que tinha por José agora estava tingido de profundos e terríveis segredos. Fernando, seu filho, sua luz, o que ele realmente era? Um manto de incerteza cobriu a sala como uma neblina pesada. Ela olhou em volta. Cada rosto, cada expressão, um mosaico de medo e confusão. Qual seria o próximo passo nessa roda de horrores? O passado começava a se desdobrar,
como uma serpente. E outra ferida estava prestes a ser exposta. Cecília sentiu o chão desabar sob seus pés enquanto olhava para o homem armado. O eco da explosão ainda vibrava nas paredes da capela e o pânico tomou conta da sala. Ninguém se move! O homem gritava, seu olhar cheio de raiva e desespero. Os convidados, paralisados, trocavam olhares de medo, a confusão intensificando-se a cada momento. Você sabe de José? Ele estava envolvido em coisas que vão muito além do que você imagina. O homem apontou para Cecília. O tempo parecia estagnar, enquanto ela tentava processar as palavras dele. O que mais havia por trás do mistério que cercava seu marido? Quem é você? Cecília perguntou. Sua voz tremia, mas havia uma determinação flamejando dentro dela. O que você quer? Sou alguém que ele devia, e se não pagar o preço, todos aqui vão sofrer. O homem avançou. As pessoas ao redor começaram a recuar lentamente. O mar de faces assustadas e inquietas. José te enganava. Ele tinha dívidas, não só financeiras, ele continuou. Seu olhar penetrante e devastador. Tinha um grupo perigoso no seu encalço. Agora tenho que garantir que o que ele fez não me afete nem a você. Cecília estava em choque. O homem falava como se soubesse de segredos que ela nunca entenderia. Durante todos aqueles anos, tudo o que conhecia sobre José estava se desmanchando como areia nas mãos. A adrenalina pulsava em suas veias e, sem saber por quê, deu um passo à frente. Se você está falando a verdade, então me diga tudo o que ele escondeu. Justo nesse instante, uma mulher apareceu do fundo da capela. Com um olhar determinado, ela avançou. Parem! Não vão derramar mais sangue! Todos se viraram para ela. A atmosfera da sala ficou tensa. Era Raquel, uma amiga antiga de Cecília, que tinha estado ausente por anos. O que ela estava fazendo ali? Você não sabe o que está fazendo, Cecília! Raquel gritou, o olhar fixo na arma do homem. Você realmente quer saber os segredos de José? Estava tudo conectado! Conectado a quê? Cecília questionou, confusa. O ambiente estava carregado de segredos e promessas não cumpridas, e agora estava prestes a explodir. Você precisa saber que José, ele não era quem você pensava. Havia um motivo para ele ter sido tão cauteloso. Raquel continuou, sua voz agora calma, mas cheia de urgência. Ele estava envolvido não apenas em crimes, mas em algo muito mais pessoal. Ele tinha um pacto. O murmúrio correu entre os convidados e Fernando olhou para a mãe preocupado. O que você quer dizer com pacto? A Raquel respirou fundo. Ele não estava apenas protegendo você e seus filhos, mas também a si mesmo. A dívida que ele tinha era com uma organização que ameaça vidas. Ela terminou. As palavras caindo como um fardo. Mais levantamentos de sobrancelhas, mais olhares apreensivos. A pressão aumentava e, no meio de tudo, Cecília sentiu como se estivesse afundando. Um pacto? Com quem? O que isso significa para mim? Para Fernando? Raquel olhou para o homem armado, seu rosto estava em conflito. Cecília, José tinha uma ligação com algo que pode mudar tudo o que você sabia. Não era apenas sobre traição ou relacionamentos. Era sobre o que ele fez para proteger você. Protegê-la? Como? A fúria começou a morder seu coração. Tudo parecia uma grande mentira. Raquel olhou nos olhos do homem. Você, Cecília, você também está em perigo. A
frase pairou no ar como um veneno. O homem a encarou, as feições endurecendo. Ela não está a salvo. Todos aqui podem estar em risco por sua causa. Suas palavras cortaram como uma faca. Cecília sentiu um nó se formar na garganta. O que você quer dizer com isso? Quase gritou. Era difícil acompanhar. José deixou algumas coisas inacabadas. Ele estava destinado a uma coisa maior do que você imagina. O homem começou a hesitar. A adrenalina estava atingindo um novo nível. E você, Cecília, é parte disso. Parte do quê? Cecília questionou. Mas então um lampejo de entendimento passou por ela. Você trabalha para ele? Você é um deles. Na sala caiu como uma perda inexata. Fernando estava pálido. Luciana parecia a ponto de desmaiar. E todos ao redor aguardavam a resposta. Você não devia ter dito isso, Raquel interrompeu, seu olhar volátil. Cecília, escute! Eles... O homem, interrompendo Raquel, disparou a arma. O choque ressoou na capela. Mas não foi a bala que fez Cecília paralisar. Ao invés disso, um grito estridente cortou o ar. Era Fernando, seu filho, caindo ao chão, um brilho de dor em seus olhos. O homem tinha mirado em Raquel e o tiro... Não! Cecília gritou. Seus joelhos fraquejaram. Um calafrio de impotência a dominou enquanto ela corria em direção ao filho. Mas as palavras de Raquel ecoaram na mente dela. Você é parte disso. A confusão começava a se transformar em uma tempestade de revelações. Fernando, não! O desespero a envolveu, enquanto ela se agachava ao lado do corpo do filho. O que acontecia? O que mais havia a descobrir? E que papel ela realmente desempenhava nessa teia de segredos? Enquanto o caos tomava conta, uma nova cena se desenhou à frente de Cecília. O homem armado, sua expressão mudando lentamente, uma máscara de desespero. O que mais estava escondido sobre José? E que mais ela não sabia? E quando os segredos começavam a ser revelados, quem mais seria afetado? A verdade o cercava como um predador faminto, e Cecília percebeu que estava prestes a descobrir um lado do marido que nunca imaginou que existisse. Cecília estava em um turbilhão. O corpo de Fernando caindo ao chão enquanto o homem armado a observava, sua expressão de desespero lentamente se transformando em raiva. O tiro ecoou e o mundo ao redor dela parecia ter parado. O sangue de seu filho manchava o chão da capela e um grito de horror escapou dos lábios dela. Não! 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 Ela se lançou para a frente, agarrando o corpo do filho, onde um pequeno buraco agora era visível em sua camisa. Fernando, meu Deus, não! As lágrimas escorriam pelo rosto de Cecília, seu coração disparado. O calor da vida dele escorria entre seus dedos. Ela olhou para cima, carregada de dor, e encontrou o olhar do homem, que hesitava, como se estivesse começando a se dar conta da gravidade do que fizera. Não era para ser assim! Ele gritou, e sua voz tremia. Eu não queria atingi-lo. Era para ser ela! O dedo ainda pressionado no gatilho, mas sua confiança diminuiu, como uma vela prestes a se apagar. A sala estava em pânico. As pessoas ao redor começavam a bater em retirada, alguns tentando ajudar, outros gritando em desespero. Luciana, com as mãos cobrindo o rosto, murmurava palavras incompreensíveis, enquanto Ricardo, o irmão de Cecília, tentava se aproximar. Cecília, eu vou ajudar! O que podemos fazer? Mas Cecília só conseguia focar em Fernando. Desperta, meu filho. Por favor, você não pode ir. Não assim.
As palavras soavam em um lamento profundo, e o que ela pensou ser uma vida perfeita agora era um mosaico de mentiras e traições. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a situação se tornava ainda mais caótica. Do nada, a porta da capela foi arrombada e um grupo de homens entrou, todos com uma expressão de determinação. "Está tudo seguro, não se preocupem!" Um deles gritou, mas a tensão tomou conta do lugar. Os recém-chegados não estavam ali para ajudar e a pressão crescia. "A ordem é clara! Estamos aqui para resolver a situação!" Cecília olhou para eles, confusa. O homem armado começou a recuar. "O que vocês querem? Deixem todos em paz!" Ele parecia nervoso. A raiva agora se misturava com o medo. Aquela confusão se intensificou. No meio da grita, um dos novos homens se aproximou, colocando a mão no braço do homem armado. "Calma, amigo. Nós sabemos onde um de vocês está e precisamos que você nos leve até ele." Os olhos de Cecília se arregalaram. "Quem? Que diabos está acontecendo?" A tensão era palpável e seus instintos gritavam que havia algo muito maior em jogo. Mas o homem armado apenas sorriu de forma amarga. "Você não sabe, não é? O que José fez, o que ele estava escondendo e os que estão atrás de mim. Eles não estão apenas aqui para cobrar. Eles querem muito mais. Eles estão atrás do filho." Ele olhou para Fernando, caído, e a expressão de Cecília se fez mais sombria. "Dele não pode ser. Não pode ser." As palavras morreram em sua garganta. E então tudo virou. Um dos homens novos, com um olhar sombrio, olhou diretamente para Cecília. "Surpresa! O que você não sabe é que Fernando não é seu filho. Pelo menos não do jeito que pensa. Você realmente deveria saber com quem se casou." As palavras dele cortaram como uma faca. O ar ao redor parecia ter sumido. A realidade dela se desfazendo em fumaça. "O quê? Como você se atreve a falar isso?" O coração de Cecília disparou, a pulsação ecoando em seus ouvidos. José não era apenas um trapaceiro, ele tinha um passado. E Fernando, bem, vamos apenas dizer que ele faz parte de uma linhagem muito mais complicada do que qualquer um aqui pode imaginar. Enquanto a sala mergulhava na confusão, as vozes e os olhares se misturavam em um turbilhão. Cecília olhou para o corpo de Fernando, a verdade começando a se revelar como um feitiço quebrado. O que mais havia sob a superfície? O que ela não sabia sobre seu filho? E no fundo, a única coisa que restava era uma pergunta devastadora. Quem realmente era José? E quais segredos sombrios ainda se escondiam nas sombras? O que mais estava prestes a ser revelado naquela capela? E como isso mudaria a realidade de todos? Cecília estava em um turbilhão. O corpo do filho estirado no chão, a dor cortava seu coração como um punhal. "Não, Fernando, você não pode ir, não assim." Ela sentia lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, enquanto a voz do homem armado ecoava em sua mente. José não era apenas um trapaceiro. O homem hesitava, balançando a arma confuso. Era para ela. Seus olhos procuravam Raquel, que estava agora entre o medo e a decisão. A tensão na capela pulsava como uma corrente elétrica, mas o tempo parecia parar
O ambiente carregado de segredos agora estava prestes a explodir. Raquel, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Cecília. Cecília, você tem que entender que José, ele tinha um pai que era um homem muito perigoso, um homem que fez promessas horríveis. E Fernando, ele é o herdeiro dessa guerra. As palavras de Raquel atingiram Cecília como uma explosão. O que você quer dizer com isso? Fernando é meu filho. A confusão e a raiva misturavam-se e o desespero a dominava. O homem armado olhava para Raquel, enquanto a atenção do público se dividia entre o caos e o choque. As expressões em seus rostos mostrando confusão e medo. Sim, ele é seu filho, mas não só isso. Ele é filho do verdadeiro pai de José, que está desesperado para resgatar seu legado. José fez sua escolha para te proteger, mas agora, Raquel hesitou, sua voz tremendo. Agora tudo está prestes a ruir. A dívida de José não era apenas financeira, era um pacto de sangue. A sala ficou em silêncio, o impacto das palavras inundando o ambiente. Cecília olhou para Fernando, seu filho, tão vulnerável no chão, e o nó em sua garganta se apertou. Fernando, o que você sabe sobre isso? Sua voz estava tremida e a dúvida crescia dentro dela. Lá do fundo, o homem armado tomou coragem novamente, um sorriso amargo nos lábios. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar. O jogo de sua vida está apenas começando, Cecília. E então, como um tiro de canhão, uma explosão maior do que a anterior irrompeu da entrada da capela. A porta foi arremessada para trás e um grupo de homens entrou, todos parecendo tão perigosos quanto o primeiro. A tensão se transformou em pânico. Eles estão aqui, um dos novos homens gritou, e o desejo de fuga se espalhou entre a multidão. Não. Fiquem onde estão! O homem que estava armado mandou, mas seu tom agora estava cheio de medo. Ele estava encurralado. E Cecília percebeu que todo o seu mundo estava em uma espiral de destruição. As linhas de batalha estavam sendo desenhadas bem ali, e pela primeira vez, a verdade ameaçava ser exposta em um confronto mortal. Cecília, Ricardo gritou, seu rosto pálido. Precisamos sair, isso não é seguro. Ele puxou Cecília pela mão, mas ela se sentiu paralisada. Os olhos fixos no corpo de Fernando. O que ela deveria fazer? Os novos homens estavam se aproximando, e o que veio a seguir foi uma reviravolta que ninguém esperava. Um deles, com um olhar mortal, apontou para Raquel. Você tem algo a esclarecer sobre como tudo começou. Não temos tempo para isso, mas sabemos que você é a chave. Raquel olhou para cada um deles, a expressão de choque misturada com desespero. Eu não sabia que você ainda estava vivo. Eu pensei que estivesse morto. O ar ficou pesado e Cecília sentiu o frio da traição. Icônico, o primeiro homem que estava armado se virou para Cecília com um olhar penetrante. Sabe? Não é você que deve decidir sobre a vida do seu filho. É o que ele herdou. E quem sabe, talvez Raquel tenha mais a esconder do que parece. Cecília ficou em estado de choque. As palavras ressoaram como um sino de alerta. O que mais estavam escondendo? Raquel estava envolvida? E a verdade sobre José estava prestes a ser revelada. A capela se tornava um campo de batalha. E a intensidade do momento elevou tudo a um novo nível. Os rostos confusos ao redor. As palavras trocadas como uma balança descontrolada.
O jogo estava mais obscuro do que ninguém poderia imaginar. E enquanto a realidade começava a surtir efeito, a única pergunta na mente de Cecília era: quem realmente era ela? E que legado estava prestes a herdar? A sala estava cheia de tensão, todos em suspense, à espera de uma resposta, enquanto Cecília se perguntava o que a próxima reviravolta revelaria. A verdade, mais uma vez, parecia a única certeza, e mesmo o passado de Fernando agora balançava à beira de uma mudança que poderia mudar tudo. Cecília estava em um turbilhão, o corpo de Fernando estirado no chão. A dor cortava seu coração como um punhal. Não, Fernando! Você não pode ir. Não assim. Ela sentia lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, enquanto a voz do homem armado ecoava em sua mente. José não era apenas um trapaceiro. O homem hesitava, mas a tensão na sala já estava palpável. Era para ela. Seus olhos procuravam Raquel, que estava agora entre o medo e a decisão. A atmosfera estava carregada de segredos e a verdade tinha se tornado uma bomba relógio prestes a explodir. Cecília se sentia paralisada, incapaz de agir. O espaço ao redor dela era um campo de batalha emocional. O medo estava escrito em cada rosto ali presente. O que está acontecendo? Ela gritou, em um último esforço para entender. Quem é realmente Fernando? Justo quando o silêncio se tornava sufocante e todos aguardavam uma resposta, a porta da capela se arrombou novamente. Um homem de terno escuro entrou com um olhar determinado. Apenas uma palavra e todos vocês vão pagar. Ele tinha a voz de quem estava acostumado a ser obedecido. Os comentários e sussurros nas fileiras se transformaram em um coro de espanto. Cecília levantou-se, segurando Fernando. Quem é você? O que quer aqui? O medo a empurrava para a frente, mas algo dentro dela também se agigantava. Uma necessidade de proteger seu filho a qualquer custo. Sou Alan, o homem respondeu, e estou aqui para consertar o que José deixou inacabado. Ele olhou como se tivesse o controle, mas as palavras dele cortaram o ar. Ele era um covarde. Fez um pacto com forças que não podem ser ignoradas. E pelo que eu vejo, você está mais envolvida do que gostaria de admitir. Cecília sentiu um frio na espinha enquanto ele falava. Do que você está falando? Que pacto? A frustração em sua voz misturava-se com uma determinação crescente. Ela não poderia deixar que tudo desmoronasse ali. Os seres ocultos que ele desafiou, eles não descansam até que tudo seja resolvido. E agora? Você e seu filho estão no centro de tudo isso. Alan pisou firme adiante. Sua presença parecia deslocar o ar em volta. A sala estava em pânico. Alguns começaram a murmurar. O choque havia tomado conta dos rostos. Raquel, ainda ofegante, tentou interromper. Alan, você não pode envolver a Cecília nisso. Ela não sabia sobre nada. Mas ele apenas balançou a cabeça, indiferente ao desespero de todos. Que é tarde demais. José não foi capaz de proteger ninguém. E agora você, Cecília, tem uma escolha a fazer. Se fizer a coisa errada, perderá mais do que apenas sua vida. A vida de Fernando está em jogo. Alan respondeu. A tensão na voz dele ameaçando estourar como um balão de gás. Fernando, ainda no chão, olhou para a mãe, os olhos cheios de uma mistura de dor e confusão. O que está acontecendo?
A ingenuidade do garoto era como um golpe para Cecília. Como ela ia explicar a ele que sua vida inteira estava prestes a mudar drasticamente? E então, como se o universo tivesse decidido que não era suficiente, um estrondo ensurdecedor acariciou os sentidos. A parede da capela se quebrou e uma enorme figura, coberta por uma capa escura, entrou, trazendo consigo uma sombra que parecia engolir a luz. A presença era palpável e mesmo os homens armados hesitaram. Eu vim por você, Cecília. A voz era profunda, ressoando como um trovão. A figura abaixou a capa, revelando o rosto de um homem que, para Cecília, era inconfundível. O pai que ela acreditava ter perdido anos atrás. O choque quase a fez desmaiar. Pai? Sua voz estava entrecortada, e a sala toda agora prestava atenção. A conexão familiar revelando um novo cocar de intrigas. O que ele estava fazendo aí? Por que agora? E o que isso tinha a ver com José e o que haviam descoberto sobre Fernando? As perguntas ecoavam na mente dela, indomáveis e vorazes. O passado, até então enterrado, desabava sobre ela como uma avalanche. Você tem que me ajudar! Cecília gritou, enquanto a sala se tornava um campo de batalha de emoções conflitantes. Mas a verdade estava crescendo como uma tempestade prestes a desabrochar. E Cecília percebeu que sua vida estava prestes a se transformar em algo muito maior do que ela poderia imaginar. A linha entre o bem e o mal estava se esvanecendo, e ela se perguntava assustada quem realmente era ela. E, acima de tudo, quem era seu filho, Fernando. Cecília estava em um turbilhão. A cena se desenrolava à sua frente como um pesadelo ao vivo. O homem que afirmava tudo, com uma presença que ameaçava engolir a todos, estava revelando verdades que ela mal conseguia processar. Vim por você, Cecília. A voz de seu pai reverberava na capela, agora preenchida com tensão e incerteza. Os olhos de Cecília estavam fixos nele, confusos e questionadores. Pai, como você pôde? Mas a verdade era que a presença dele era um misto de alívio e dor. Você está vivo? Sim, sua mãe e eu fizemos o que podíamos, mas José estava no meio de algo muito mais perigoso do que você imagina. Ele fez um pacto para proteger a vocês, mas não deu certo. Ele desviou o olhar, como se lembrar de tempos sombrios o consumisse. Cecília sentiu as pernas fraquejarem enquanto a realidade começava a se solidificar. Você sabia de tudo e não me contou? Meu filho está ferido. O que está acontecendo, pai? A situação deteriorava-se a cada segundo. Alan, o homem armado, olhou para a figura de seu pai. Você não pode protegê-la. Você sabe que o tempo está se esgotando. Eles vêm para levar o que é deles. Os homens que tinham entrado com expressões ferozes começaram a avançar. O pânico aumentou na sala. Não! Gritou Raquel, a memória dos momentos que partilharam ressoando em seu íntimo. Cecília, você deve fugir! Cecília se viu em um dilema. Por um lado, seu filho, que estava acontecendo diante de seus olhos. E por outro, a verdade emergindo como um espelho quebrado. Essa era a hora de tomar uma decisão. Fernando, meu amor, as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu vou te tirar daqui. Alan, na sua frente, estava hesitante, mas impassível. Você não tem ideia do que pode acontecer. O que José fez, os inimigos que atraiu,
tudo isso leva a uma porta que pode abrir para mais horrores. Justo quando ela estava prestes a responder, mais um estrondo preencheu o ambiente e mais homens armados invadiram a capela, todos parecendo decididos e prontos para o confronto. O ar ficou denso e a luta pelo futuro estava prestes a começar. Eu não vou deixar você tocar no meu filho! Cecília gritou firme em sua determinação. O poder do amor a envolvia como uma armadura. E em um instante de raiva e desespero, ela olhou diretamente para Alan e seu pai. O que vocês vão fazer? Vão escondê-lo por mais tempo? Se é uma guerra a ser travada, que assim seja! O grito coletivo ecoou por toda a capela. Os rostos ao redor estavam perdidos entre medo e compaixão. A verdade havia emergido como um grito ensurdecedor. Fernando precisava dela. Ela virou-se para o filho, agora consciente da gravidade de sua situação. O silêncio pesado se estabeleceu antes de uma decisão ser tomada. Se você está comigo, pai, então lute. Se não, não se coloque na minha frente novamente. E com isso, levantou a cabeça e encarou a tempestade que estava prestes a quebrar. No instante seguinte, um flash ofuscante iluminou a capela e a porta se abriu de forma bruta. O futuro estava prestes a ser decidido e a linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais tênue. As ações que teriam de tomar fariam ecoar repercussões que atingiriam não apenas suas vidas, mas toda a linhagem que carregavam. E assim tudo se explodiu numa dança de sombras e luz, revelando que a luta estava apenas começando. Enquanto os personagens enfrentavam suas realidades, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente eram e que segredos ainda os aguardavam? Mas antes de ir, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague esse botão de like agora e ajude o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos interagir! E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar